Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma. Eu nem sei o que seria, nem como conceituar esse negócio, né? Um bate-papo sobre perícia judicial, uma live comunitária. Eu vou chamar dessa forma, doutora Adriana, por ser uma live comunitária, porque a gente está aqui para disseminar alguma coisa interessante. Primeiro, boa tarde, doutora Adriana. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, professor Edilson. Boa tarde a todo mundo. É um bate-papo mesmo, né, sobre essa questão que acho que todos os peritos judiciais que estão atuando devem sofrer de alguma forma. Como eu sofri muito essa semana, recorri ao mestre aí, né, ao professor Edilson. Então, acho que vamos dividir isso com vocês. Gente, a doutora Adriana é um anjo. Para ela falar um negócio desse aqui, tem que ser um anjo. Primeiro ponto aqui, eu quero dar boa tarde para todo mundo que está aqui. O doutor Alexandre, o doutor Adriano, o doutor Alexandre chegou aqui, era 1h56. O doutor Alexandre chegou, já deu boa tarde para todo mundo. Boa tarde, doutor Alexandre. Doutora Ana Prieto. Doutora Ana Prieto está aqui, boa tarde. Doutor Roberto, doutor Guilherme, doutor Alberto, doutora Denise, doutor Nênio, doutora Rosane Feit, doutor Flávio Bachiroto, doutor Roberto, está aqui, tá perguntando para a doutora Rosane qual que é a cidade, porque ela está falando que estava bem gelado lá, ele quer saber qual que é a cidade que está bem gelada. Aí tá frio, doutora Adriana? Acho que estava 10 graus, tá gostoso, eu gosto do frio, né, eu sou suspeita em falar isso. Eu estou em Londrina, no Paraná, viu, pessoal? Norte do Paraná, então aqui é mais quentinho. 10 graus e ela tá falando que tá quente, tá agradável. Amanheceu 10 graus, mas agora eu não sei quanto que tá. 10 graus aqui em Goiânia é a extinção da vida, entendeu? Eu gosto do frio. Doutor Diego, boa tarde. A doutora Rosane está falando que é lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, então deve estar mais frio do que, deve estar bem mais frio do que aí. Doutor Roberto, lá de Queimados, no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Doutora Michele, boa tarde. Doutor Ricardo, doutora Ana Cristina está aqui. Doutor Alceu, boa tarde, doutor Alceu. O objetivo da conversa hoje, pessoal, é o seguinte. A doutora Adriana entrou em contato comigo porque ela tem um caso bem interessante. E eu acho que convém discutir esse caso primeiramente e depois a gente vai entrar em outros casos aí, que é uma realidade de quem é perito judicial. Eu acho importante trazer esse ponto aqui, doutora Adriana, e eu fico muito feliz de estar dividindo esse espaço contigo, porque não sei o que aconteceu. Eu estava conversando com o doutor Alceu mais cedo sobre esse assunto, talvez é uma visão míope minha sobre o assunto, mas parece que nos últimos dias começaram a surgir pessoas aí prometendo riqueza fácil na perícia, e aí muita gente comprou essa ideia de que perícia é rápido, que perícia é fácil, que perícia você vai ficar rico rápido, entendeu? E aí a pessoa fala de honorário de 100 mil. Tem honorário de 100 mil? Tem, mas você vai ter trabalho equivalente a 100 mil, entendeu? Então não é assim, eu peguei uma perícia que eu vou ficar ali um pouquinho de tempo nela, ela vai me dar 100 mil. Não, é equivalente. Tem perícia de 100 mil, a maior que eu já vi até hoje foi 100 mil. Na área, a doutora Adriana trabalha com recuperação judicial, então os valores delas devem ser bem maiores. Mas na área aqui, na bancária, na discussão desses valores, 100 mil de perícia mesmo. Mas assim, o trabalho é proporcional. E aí, simplesmente, tem gente achando que é um caminho fácil. E aí, na hora que ela me trouxe esse ponto, eu falei assim, vamos bater um papo com o pessoal, vamos talvez mostrar para ele, não é desanimar o povo, mas simplesmente mostrar que o que se faz aqui é trabalho, é um caminho, é uma construção, entendeu? E essa construção, ela demora para acontecer. E quanto mais você vai aprendendo, mais os seus ganhos vão se escalonando e mais o seu conhecimento vai se escalonando. E aí eu acho que a importância desse caso, doutor Adriano, por isso que eu estou muito satisfeito e muito agradecido de você ter aceitado esse convite, foi por causa disso, porque eu estou vendo essa preocupação, eu estou começando a ficar assustado, porque não é da noite para o dia, não é assim, não é, entendeu? Então eu queria que a senhora contasse aí esse caso que aconteceu aí para o pessoal que está assistindo, a gente começar a discussão.
Então, vocês fiquem tranquilos que esse não é o primeiro caso que me aconteceu, viu, pessoal? Acontece com mais frequência do que vocês imaginam, só para vocês não acharem que ele é extraordinário, não, ele é bem comum. Acho que o doutor também deve ter visto vários já né, ao longo da... A perícia judicial, eu estou nela desde 2014. Esse caso específico que eu vou falar para vocês, o laudo foi entregue em 2017, tá? É um laudo de perícia bancária contra uma financeira, um contrato bancário, e foram homologados a autora, beneficiária da assistência judicial gratuita, e o juiz determinou, então, que os honorários ficassem ao final, para que fosse pago pelo réu, pela parte vencida, né? No caso, seria ou o réu ou o Estado. No caso, se a autora fosse a parte vencida, tivesse sucumbência total. Ao final, né, entregue o laudo, esclarecimentos realizados já há 2 anos atrás, houve um acordo, agora, acho que o ano de 2019, início de 2019, houve um acordo entre as partes, o juiz homologou o acordo e encerrou o processo, arquivou o processo em definitivo. Como que a Adriana, perita, esperando o seu maravilhoso alvará de R$ 1.500, eu acho, na época, foi saber disso? Não sabia, porque ela não foi intimada sobre esse acordo, não foi intimada para ficar sabendo que o processo se encerrou. Então, nós temos isso já aqui no escritório, de cada X meses, está fazendo uma verificação. E assim, com essa correria louca, passou vários meses, né? Eu vou confessar que isso aqui que está acontecendo, aconteceu acho que nos 40 processos, nós já estamos com que os processos foram arquivados em definitivo, sem intimação do perito. Não só nessa questão de acordo, mas onde é devido, né, instituição financeira ou mesmo a outra parte, a parte autora, devem honorários e ninguém se manifesta. E o cartório, por muitas vezes, acontece de não olhar que existem essas custas pendentes e realmente encerra o processo. Então, feito isso, nós, né, pelo ProJude aqui no Paraná, você consegue entrar no processo, peticionar, mesmo ele estando encerrado, ele volta a estar ativo a partir desse momento. Então, colocamos uma petição, deixa eu até ver que data que foi, que eu já não lembro mais. Foi no março de 2020, foi agora, em março de 2020. Solicitando, então, tendo em vista que os autos foram arquivados definitivamente, sem a intimação da profissional, requer a intimação das partes para o cumprimento do pagamento do trabalho pericial, conforme a sucumbência definida pelo juiz. Porque o juiz, mesmo homologando a proposta, o acordo realizado entre as partes, ele deu sucumbência de 50% para cada parte. Então, a gente já apresentou o valor da responsabilidade de cada um, atualizado para a data, né, do dia 20 de março, qual seria o valor do pagamento para depósito e, consequentemente, após o pagamento, a emissão de alvará para perícia, né? Aí veio a surpresa que a parte ré, né, a financeira, a instituição financeira, ela protocolou dizendo que ela não deve honorários, né? Porque houve um acordo e no acordo diz que caso vencido seja beneficiário da gratuidade, então que o Estado seja intimado para pagamento. Por que ele colocou isso? Mesmo tendo na homologação do acordo que cada parte deveria ser responsável por 50%. Porque no acordo ele justifica, que daí assim, o que tem ocorrido bastante até, que uma das cláusulas do acordo é que, considerando a transação antes da prolação de sentença, as partes com fundamento no artigo requerem a dispensa das custas processuais remanescentes, ademais, se houverem custas pendentes, com responsabilização obrigatória, serão arcadas pela parte autora, que é a beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, qualquer outra, eles fecham um acordo, a instituição financeira nesse momento amarra junto ao acordo que toda e qualquer custa processual
que ainda vem a ser verificada nos autos até o seu encerramento, a partir daquele momento de responsabilidade da parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita. Então, assim, acaba sendo uma estratégia, né? Cada um tire as suas conclusões sobre isso, mas tem ocorrido bastante, e agora fica essa discussão, né? Como que vai ficar isso? O juiz homologou, a partir do momento que está homologado esse acordo. Então, foi onde eu levei isso para o doutor, né? Para o doutor Edilson. Doutor Edilson, qual a postura do perito nesse momento? Porque nós, peritos, dependemos das nomeações para darmos andamento, né, na profissão, na atuação junto ao judiciário, acaba não querendo incomodar o cartório, né, questionar alguma coisa junto ao magistrado, mas não é nem um questionamento, né? Eu vejo isso como uma provocação, porque grande parte, eu acho que na maioria das vezes, o magistrado não tem essa percepção que passou um honorário do perito, que isso, inclusive, aconteceu, eu já fui intimada novamente para responder, né, para me manifestar frente a essa posição da instituição financeira, mas o cartório, em momento algum, concluiu o processo para o magistrado se colocar. Né? O magistrado ainda não teve acesso a essa informação que a perícia está cobrando seus honorários, que foi homologado um acordo onde passou por cima da decisão que seria ao final, com 50%, né, de cada parte para a verificação desses honorários. Então, o cartório também, de certa forma, nem todos estão instruídos, né, no formato correto, de estar levando isso também para o magistrado rever. Então, eu até estava conversando com o doutor Edilson que nós, peritos, temos que ter um pouco mais de proatividade nessa questão, e não simplesmente aceitar, então, que me faça uma RPV no valor mínimo, né, porque não estão fazendo a RPV com o valor do honorário homologado, a gente tem esse outro problema também, está vindo como CNJ as RPVs, e nesse sentido, provocá-los. Inclusive o doutor Edilson, então, trouxe, né, essa questão, quis falar com ele, por ele ter essa formação jurídica, né, muito mais por ser formado em direito, e trazer essa visão um pouco pericial, mas também jurídica da situação, né. Então, doutor, eu gostaria que o doutor assumisse agora para dizer para os nossos colegas qual foi a sua sugestão. Antes disso, doutora, antes de eu passar para as minhas considerações, eu acho o máximo, porque é o seguinte, antes de começar a live, eu estava aqui conversando com a doutora Adriana, de como que eu comecei, né, na vida pericial, e eu falei, um dia eu vou contar a minha história de como eu comecei na avaliação, né, a gente estava falando de avaliação no começo. Mas quando eu comecei como perito, eu lembro que eu fui nomeado no processo, na verdade, a história é mais ou menos assim. Eu fui nomeado, chegou uma intimação lá no escritório, e eu não estava no escritório no dia. E aí chegou uma intimação, e aí eles entregaram na portaria. Entregaram na portaria uma intimação. Aí eu subi, né? Cheguei no escritório, subi, de repente me ligaram lá, falou, Edilson, tem uma intimação para você aqui na portaria. Aí eu falei, como assim uma intimação na portaria? Primeira nomeação. Aí eu desci lá, peguei a intimação do perito. Mas na cabeça do porteiro, né, falou assim, ó, esse cara aprontou uma porque ele está sendo intimado no processo judicial. Aí eu fui intimado. Então, isso até eu acho que eu falo isso lá no curso de formação de peritos. Falo, ó, gente, você pode colocar sim, se você não tiver no escritório, você pode colocar o endereço da sua casa? Pode sim. Mas lembre-se que as intimações vão começar a chegar e vai ser entregue na portaria, porque nos condomínios edilícios, está lá no Código Civil, no Código de Processo Civil, condomínio edilício, a intimação ela vai ser efetivada na hora que se entrega na portaria. E aí o porteiro do seu prédio vai ficar vendo você recebendo intimação, falar assim, essa pessoa está pronta lá, pronto, questão de intimação que está chegando aqui para ela não é normal. Aí eu peguei o processo e na época, né, a gente tinha que levar o extrato atualizado para pegar o processo físico. Então, eu cheguei lá no cartório, né, com a intimação, e falei, eu quero ver o processo número tal. Aí a pessoa
o estagiário foi lá e pegou, normalmente é quem atende ali na portaria, né, na balcão da escrivania. Quem já atuou na época do processo físico sabe como que é essa história aí. Você vai lá, entrega pro estagiário. Aí ele falou, eu preciso do extrato atualizado. Aí eu falei, tá, mas eu tô com a intimação aqui. Não, eu preciso do extrato atualizado. Eu falei, onde que eu tiro? Ah, você pode tirar pela internet, se você quiser, ou você desce lá na sala da OAB. Aí foi quando eu aprendi a usar a sala da OAB. Você pode chegar lá e usar e tirar o extrato atualizado normalmente. Aí eu fui lá, tirei o extrato atualizado, e aí, na verdade, ele não pegou o processo para mim. Ele só falou, olha, o processo está concluído. Aí eu vou explicar essa história, porque a senhora, a doutora Adriana falou aqui que a parte ainda não concluiu, não mandou os autos como concluídos. E às vezes você não está acostumado com essa nomenclatura, e aí vai falar, como assim concluídos? Aí eu cheguei lá e estava escrito autos concluídos. Aí eu cheguei e falei, então concluiu o trabalho concluído. E aí eu cheguei lá no cara e falei, olha, aqui, ó, tá aqui o extrato. Ele falou, pois é, doutor, os autos estão concluídos. Aí eu falei assim, tá, mas eu fui nomeado como perito. Ele falou, não, mas os autos estão concluídos, doutor. Aí eu, mas como está concluído, o senhor já tem que fazer a perícia? Não está concluído ainda. Aí o negócio falou assim, não, mas tá aqui, tá concluído, não tá aqui mais, tá lá no gabinete. Aí eu falei, então eu quero pegar lá no gabinete. Então vai lá no gabinete. Cheguei lá, aí tinha outro estagiário lá, né? Aí o estagiário, o que é? Eu quero ver esse processo aqui. Aí ele falou assim, mas tá concluído. Eu falei, eu sei que tá concluído, só que eu quero ver o processo, que eu fui intimado do processo. E aí a pessoa pegou lá o processo, aí eu olhei o processo, né? Falei, eu queria fazer carga dele. Ele falou, não, tá concluído, não tem como fazer carga. Aí eu falei, tá, então, como que faz? Aí ele falou assim, você não é advogado, não? Eu falei, não, eu sou perito. Ah, tá bom. Aí quando você fala que é o perito, parece que muda as coisas. Eles começam a te tratar, pelo menos comigo, foi assim, eles começam a tratar muito mais, muito melhor. Por que eles começam a tratar melhor? Porque ele fala, a pessoa que não entende todo o processo. E aí, a partir daquele momento, a pessoa explicou que concluiu que estava para o juízo. Então, se você tiver aí no começo da sua carreira como perito, quando a doutora Adriana falou assim, aí o cartório não tinha enviado os autos concluídos para o juízo. É porque toda vez que os autos vão para o juízo, ele é marcado como concluído para que o juízo dê uma decisão sobre aquele processo, dê um andamento naquele processo. Tá? Era só uma historinha que eu resolvi contar para explicar esse termo, concluído. O que é esse tal dos termos concluídos? Olha, não sei se vocês perceberam, a história que a doutora Adriana contou, é o seguinte, tinha um processo, aí foi feito um acordo. Na hora que o acordo foi feito, o juiz homologou o acordo que foi feito entre as partes. É muito comum isso acontecer nos processos. E aí, na hora que o juiz homologou, ele tem que dar uma sentença. Ele deu essa sentença homologando um acordo e falou o seguinte, nada de transacionar sobre honorários de perito. Não tem você transacionar sobre honorários, por quê? Porque a doutora Adriana já tinha feito trabalho. E o juiz deixou isso bem claro. Ela mandou a sentença para mim aqui, e aí o juiz deixou bem claro, nada de transacionar sobre honorários, sobre despesas aqui do processo, porque o honorário é uma das despesas do processo. E falou o seguinte, cada um vai pagar a metade. Se tem uma parte que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ela vai pagar, aí é o que a doutora Adriana falou, né, vai pagar a tabela, ou a tabela do tribunal, se o tribunal tiver, ou a tabela do CNJ, se o tribunal não tiver definido uma tabela. E a outra parte tem que pagar, normal, a outra parte tem que pagar, a outra parte é um banco, né? Não tem sentido a outra parte não pagar. E aí, simplesmente, a outra parte atravessou uma petição falando o seguinte, eu não vou pagar coisa nenhuma não, por quê? Porque a gente já transacionou sobre esse assunto. Olha só para você ver a petulância do advogado. Pergunta, o advogado está certo ou está errado? Doutora Adriana, a senhora acha que o advogado está certo ou está errado? Tá errado, óbvio, né? Como que eu vou falar que ele tá certo? Não, mas como naquela velha regra do 5 lá coluna, né? Já está previsto, né, na decisão, ele está muito insistente nisso, querendo o quê? Se o perito, nesse momento, já olhasse para aquilo e falasse, não vale a pena ir atrás disso, deixa quieto, morre ali. Por quê? Porque o cartório, a partir do momento que eu coloquei, que eu me manifestei referente a essa finalização dos autos, sem a intimação do perito, ele simplesmente foi lá e o cartório intimou as partes se manifestaram. Na verdade, só a instituição financeira se manifestou.
me intimou, me manifestei novamente. Somente a instituição financeira se manifestou e não conclui, não manda os autos para o juiz se manifestar, né? Para o juiz ter ciência do que está acontecendo. Então agora, né, eu tomei a decisão que eu vou me manifestar solicitando que seja concluso os autos para o juiz e que ele dê um deferimento sobre isso, né? Ele que tome essa decisão agora, se manifeste quanto a isso. Porque não adianta ficar batendo boca. Uma coisa até que um magistrado, uma vez... gente, eu comecei... eu sou uma pessoa que não sabia onde era um gabinete, né? Porque eu nunca tinha entrado no fórum a primeira vez que eu fui fazer visita. E eu fui uma que que gastei salto, viu? Literalmente em gabinete fui eu. De ficar sentada lá meia hora, 40 minutos, não tem problema. De pedir 3 minutinhos, não tem tempo, 1 minutinho para mim basta, e eu realmente em 1 minutinho falo o que tinha que falar e ir embora. Então, e um juiz assim que deu bastante abertura, que eu consegui até conversar com ele várias vezes, em alguns trabalhos que eu entreguei, depois eu fui lá solicitar um feedback dele. Olha, doutor, estou começando, né, quero muito seguir nessa área, então, como não tem esse feedback, eu precisava, né, se o doutor pudesse, por favor, me dar feedback em relação ao trabalho, postura, né, daí a primeira coisa que ele falou assim, Adriana, primeira coisa, postura, não me fique batendo boca com o advogado dentro dos autos. O advogado, eles são terríveis, eles realmente ofendem muitas vezes o perito, fazem algumas situações, assim, olha, ignora, porque quando começa a situação, não dou conta. Ele falou, tem tanto perito que chega aqui, em vez de mostrar a técnica dele, ele fica querendo filosofar dentro dos autos, atacar a parte, né, os advogados da parte. Então, por favor, tenha essa postura em relação a isso. Ignora, faz sua parte, responda o que tem que responder. Nós, como magistrados, estamos olhando para vocês peritos. A gente meio que não está, né, entrando nessa guerra de braço ali. Quando acaba o argumento técnico, começa a outra argumentação. Então, ele falou assim, vai só no técnico. Então, eu sempre vou nisso, né? Eu me manifesto sempre assim, da forma mais neutra possível. Claro, a gente recebe, o doutor, vocês já viram até, né, no grupo a gente acabou liberando um esclarecimento, uma impugnação ao laudo, assim, que realmente eles detonam o perito em todos os sentidos. E eu nunca respondi realmente na mesma moeda, sabe? Eu sempre me lembro desse magistrado me dando esse toque. Então, ao contrário, né? Eu realmente trato assim com luva de seda mesmo para demonstrar o contrário. Então, foi essa questão, né? Nós vamos solicitar, e o doutor também, doutor, eu saí do que a gente estava falando. Gente, olha, é normal, viu? Eu cheguei aqui correndo, estou criando... A gente não combinou nada, tá? A gente está fazendo tudo aos altos aqui. Mas o legal é isso. Não deu tempo de ensaiar, né, doutor? Mas é porque quando a gente ensaia, pega a graça. Pessoal, só contar para vocês aqui o negócio, porque assim, eu acho que para quem está iniciando, você tem que ficar atento, senão você vai perder o honorário, igual eu já perdi o honorário por bobeira minha, e eu perdi foi dinheiro, entendeu? Lá no webinário eu conto, lá em 2014 eu tomei a decisão errada no processo, eu esqueci de apresentar uma petição e perdi dinheiro e não tem volta, entendeu? Depois de um tempo você precluiu, perdeu o direito de fazer determinada coisa. Agora, por que o advogado está insistindo nesse ponto? Antes da doutora continuar, eu quero mostrar a fundamentação legal aqui, que o advogado está tentando usar, só para ficar mais claro para você que está acompanhando. Às vezes você não conhece, né? Às vezes não deu tempo de você ler todo o CPC. Só quero te mostrar isso aqui, ó. O artigo 90 fala que toda vez que tiver uma sentença, tá vendo? Ó, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou requereu. Então, você está lá em um processo que você fez a perícia e uma das partes resolveu, eu vou renunciar a esse processo, essa parte vai pagar por ter desistido desse determinado processo. Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento da responsabilidade, está no parágrafo 1º, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, a qual se renunciou ou da qual se desistiu.
O parágrafo segundo fala que havendo transação, tá vendo? Transação é isso, havendo um acordo no meio do caminho, e nada tendo as partes expostas quanto às despesas, essas serão divididas igualmente. É esse o ponto que o advogado está tentando... Não, desculpa. Está falando que tá sendo, vai ser dividido igualmente. Só que o parágrafo terceiro, ele fala o seguinte, ó, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas dos pagamentos das custas processuais remanescentes, se houver. Então, o advogado está tentando, o advogado da instituição financeira está tentando se utilizar desse instituto aqui, artigo 90, parágrafo 3º, para falar o seguinte, não, mas houve uma transação, essa transação aconteceu antes da sentença. Se aconteceu antes da sentença, e lá na transação a gente combinou que era a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita que ia pagar as despesas, é ela que vai pagar as despesas, porque ele quer aplicar essa ideia aí. O problema é que a gente não tem só o artigo 90 no Código de Processo Civil, né? A gente tem vários outros artigos. E aí, na resposta que eu falei para a doutora Adriana, doutora Adriana, a senhora pode fazer uma petição nos seguintes termos, olha, falando, primeiro, que se cumpra a sentença. Então, dentro da petição dela, olha, se cumpre a sentença não autorizou isso. O problema é que o advogado está usando a regra do se colar, colou. E a gente não pode deixar passar. Então, você que está aí como perito, você não pode deixar assim passar, então tá, pelo menos eu vou receber alguma coisa. Não, tem o seu trabalho e já tinha sido homologado esse determinado valor. Então, primeiro solicitando se cumpra a sentença, ou seja, cada parte vai pagar a sua parte na perícia. O trabalho foi feito, então tem que reafirmar isso. Ou seja, não é despesa remanescente, é despesa que já foi gerada, entendeu? E, inclusive, essa despesa tinha que ter sido antecipada. Lá no artigo 95, né? Eu acho que é 95, o CAPT, ele fala que... É o 95? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela de novo, que eu abro o CPC e já mostro. 95, aqui, ó. 95. É 95. É a cabeça que já não tá boa. Ó, 95 fala cada parte... Opa, não compartilhou não, né? 95, fala aqui, ó. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido. Então, quem requeriu a perícia deveria ter antecipado esse valor ou vai ser rateada quando for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Certamente foi requerida por ambas as partes aí, ou foi... Por que eu estou falando que há uma probabilidade de ter sido requerido por ambas as partes? Porque nós lá, quando a gente vai aprender a fazer petição, o que já é padrãozão, sabe? Que a gente coloca lá no final do processo. Pugna-se por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial perícia. Então, certamente isso foi pedido pelas duas partes. Então, deveria ser rateada e as duas deveriam ter adiantado a parte. Só que aconteceu alguma coisa no processo, o juiz deve ter dado alguma interlocutória falando que ia pagar o final. E aí, simplesmente, o advogado está tentando falar o seguinte, não, essa é uma despesa remanescente. Não é despesa remanescente. É uma despesa que já existia no momento que eles fizeram a transação. E se já existia no momento que eles fizeram a transação, deve sim ser arcada. A parte do banco deve ser paga pelo agente financeiro e a parte da requerente vai ser paga via RPV, né? Aí a tabela do CNJ não tem muito o que fugir, tá, doutora Adriana? Não tem muito o que fugir, não. Sim. E eu acho que, então, o artigo 95 e o artigo 98, né, que eu acho que eu citei, 98, parágrafo... Cadê? Aqui, o parágrafo 2º do artigo 98. 98 fala da gratuidade de justiça, mas o parágrafo 2º falou que a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário das despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O honorário do perito é uma das despesas processuais. Então, assim, eu acho que dá para trabalhar nesses pontos aí. Você tem que ficar atento, por quê? Porque chegou uma decisão como essa, apareceu um advogado que eu acho que o advogado está fazendo o trabalho dele, apesar de não ser o trabalho correto, apesar de não ser o melhor jeito de fazer a situação, mas eu acredito que ele está fazendo o trabalho dele tentando escapar do pagamento. Só que não é porque o outro está fazendo o trabalho dele que impede você de fazer o seu trabalho também, tá? Então, fique atento nesse ponto aí. Era esse ponto. Vai, doutora. Mas só já entrando nessa outra situação, em relação ao valor da CNJ.
Mesmo quando o honorário já foi homologado, o honorário já está definido que será pagamento ao final pelo vencido, o juiz homologou, por exemplo, homologou R$ 1.500, o valor do honorário proposto, homologado ou arbitrado pelo juiz, R$ 1.500. Ao final dos autos, do processo, quando finaliza, o sucumbente realmente é a parte que é beneficiária de justiça, e a RPV sai com o valor lá de R$ 300, que é o valor da CNJ. Eu também questiono quando isso ocorre, doutor, porque foi homologado, não foi? Aquele valor. Então, quando homologa-se um valor maior do que o que a CNJ, a princípio, prevê. O Ministério Público também foi intimado nos autos, à época, para ter ciência da gratuidade e do valor dos honorários. É justo? A gente não pode realmente insistir nessa cobrança em relação à multiplicação por 5, que a CNJ prevê, né, do valor dos honorários, até 5 vezes o valor previsto. Como que tem sido? O doutor tem tido essa situação também? Como que está? Na verdade, eu corro de tudo que é JG, né? Então, a minha vida acaba sendo mais fácil nesse ponto. Existem alguns remédios para isso. O título que homologa o seu laudo, ele é um título executivo extrajudicial. Inclusive, você pode usá-lo para fazer protesto em cartório, entendeu? É um título executivo extrajudicial. E aí você pode fazer, você pode escolher o protesto via cartório, você não paga nenhuma das custas, né? Porque as custas é paga pelo protestado. Ou você pode ajuizar uma ação de cobrança, porque é um título executivo extrajudicial. Inclusive no juizado especial, que você não vai pagar custas, né? Então, são meios de você conseguir solucionar esse imbróglio aí. Eu não acho que deve aceitar a tabela do CNJ, já que está homologado. Se houve trânsito julgado do negócio, não tem conversa. Porque às vezes a gente fica muito acostumado com os meios convencionais, né? Vamos só não, deixa sim, porque vai acontecer depois, em outro processo, recupera esse negócio. Sendo que não é você, a relação não é você juízo, a relação é você e a parte que não quis pagar os honorários. Então, doutora, como houve trânsito julgado aqui, inclusive você pode ir no juizado especial, se quiser assistência do advogado, pode ter, mas sem assistência do advogado mesmo, no juizado especial, porque o valor é menor do que 20 salários mínimos, sim. E você vai lá e entra com o pedido de cumprimento de sentença, de execução de título executivo judicial, entendeu? Então, você é bem tranquilo esse ponto. E aí já fica de dica para todo mundo que está assistindo, né? Porque às vezes você está lá você está com o título na mão, aí você vai ficar brigando no processo, sendo que não tem, você já está com o título, você está com o título lá. Aí você junta a sua nomeação e a sentença, né, que homologou os cálculos, resolvido o problema. Tá. Mas num primeiro momento, eu acho que vale pelo menos uma insistência quanto a isso, porque eu já consegui por várias vezes que o juiz cancelasse, né, interferisse a primeira RPV e fosse, então, expedida a outra, considerando 5 vezes, 4 vezes o valor padrão. Então, em alguns pontos é necessário. Quanto ao JG, pessoal que está começando, eu estou falando R$ 1.500, assim, mas em alguns exemplos, né? Mas tem muita justiça gratuita de 10 mil, de 5 mil, de outros valores, e que realmente são recebidas, tá? Nós estamos falando desses casos críticos, né? Mas não levem isso tanto ao pé da letra. Quem está começando, não que eu estou dizendo que vocês tenham que fazer a JG, mas eu comecei fazendo a JG, sim, foi a forma de mostrar o trabalho, né? Inclusive, eu tenho muitos processos aí para trás que estão aí justamente na correria agora de reaver esses honorários. Receber o dinheiro. E quando a instituição financeira é vencida, ela é obrigada a pagar 80%, 70%, às vezes 100% dos honorários. E então você recebe esse valor atualizado, demora 3, 4, 5 anos, às vezes,
Mas sim, tá? É por isso que é uma carteira, né? Para você viver de perícia é igual você realmente trabalhar com advocacia, né? Você precisa de uma carteira, você precisa que esse fluxo de caixa rode. O meu rodou um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos, para poder viver de perícia, digamos assim. Mas a justiça gratuita tem isso, ela te dá esse trabalho de, ao final, você tem que provar que você tem direito a receber o seu honorário em alguns casos. Não estamos dizendo que são todos os casos. E tem casos também, que já ocorreram vários comigo, em que o processo é encerrado pelo, né, acaba, arquiva, o cartório arquiva e ficou por isso. Aí você vai, faz a sua verificação, opa, encerrou aqui, não recebi meus honorários, protocola uma manifestação solicitando depósitos honorários, valor X atualizado, no outro dia o banco deposita, sabe? Não tem problema nenhum na maioria das vezes. Mas também temos essas questões que a gente está discutindo aqui agora e que por muitas vezes eu conversei já com vários profissionais que muitas vezes se isentam. Eles falam, não vou atrás porque, né, vai incomodar cartório, vai incomodar magistrado com isso, vai pegar mal. Não, eu acho que a forma como você conduz isso, a sua redação, né, a forma como você se comunica através da sua redação, que seja de uma forma mais tranquila, não tem por que causar esse importuno. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. E assim, reforçando, doutor Marcos, muito bom, bem lembrado aqui, eu devo ter falado título executivo extrajudicial, não é título executivo judicial, já que é judicial, né, você está falando do sentença judicial, é título executivo judicial. Só para, se você foi lá, tentou fazer isso via cartório, fez a petição, não aconteceu nada, não precisa de você entrar na briga. O que eu estou falando é só para não entrar, o juiz fez isso, não estão gostando de mim, não me entendem. Não, você tem o título na mão, vai lá e executa, ou via cartório, ou via juizado especial. É muito simples o processo. É porque antigamente o juizado especial eram as pequenas causas, né? O pessoal chamava de pequenas causas. Agora não, juizado especial. Aí você tem que olhar o seguinte, as pessoas comuns que não estão acostumadas com o judiciário, elas sim têm uma preocupação quanto a esse, não quero mexer com justiça, mas você já está todo dia mexendo com isso, então não vai fazer diferença nenhuma. Doutora Adriana, eu tomei a liberdade de chamar o doutor Alceu para bater um papo com a gente. Pode deixar ele entrar? Maravilhoso, por favor, uma honra. Doutor Alceu, boa tarde, senhor. Doutor Alceu está empacotado. Boa tarde, doutora Edilson. Boa tarde, doutora Adriana. Boa tarde a todos os colegas. Prazer estar aqui com vocês. Está muito frio aí, doutor? Olha, amanheceu com 6 graus hoje, mas agora está perto de 18 por aí. Nossa, 6 graus. 6 graus é a extinção da vida aqui em Goiânia. Aí, certeza, acabou a vida toda. A doutora, pegando o pé da doutora Ana Cristina, que está aqui, lá em Minas, seria os mineiros ficam na beira do fogão a lenha, comendo queijo, né, e tomando café. Aqui em Goiânia acaba. Porque Piqui não sobrevive a esse frio, não. Doutor Silvio, enquanto... daqui a pouco eu já coloco uma questão que, inclusive, eu quero a orientação do senhor nesse ponto aqui. Só quero trazer aqui a participação dos colegas. Olha só, o doutor Rômulo está participando conosco aqui. Doutor Cleiton, boa tarde. Doutor Rômulo, dando boa tarde para a doutora Adriana. Boa tarde, Rômulo. Doutora Ademir está aqui, doutora Priscila, doutora Thelma, doutor Ricardo, falando assim, o advogado foi velhaco, né? Foi velhaco, sim. Só que a gente tem que ser mais velhaco. E dentro desse velhaco aí que o doutor Ricardo colocou, olha só a frase da doutora Ana Cristina. Para quem está começando, acredite, perícia não vai deixar você rico financeiramente. Mas conhecimento e estratégia, se você tiver conhecimento e estratégia, isso sim, vai deixar você rico financeiramente. Muito bom, doutora Ana, obrigado. Doutora Ana Prieto, está aqui, doutor Diego, olha só. Muito importante conhecer esses detalhes. Uma dúvida, eles pagam o valor proposto ou o valor atualizado? Já que nesse caso a doutora tem tempo ainda. Só quer responder, doutora Diego? É atualizado. O valor atualizado. O valor atualizado, doutor Diego. Doutor Roberto,
tem que ficar ligado às decisões do processo. O doutor Ademir está falando o seguinte: eu não sei como está sendo com os colegas, mas aqui em Uberaba, a justiça gratuita determina os honorários irreais em relação ao trabalho do perito. Aí é a mesma coisa, doutora Adriana? Então, eu fui nomeada em Minas. Eu acho que eu tive umas 6, 7 nomeações em Minas, mas, gente, uma judiação, né? Eu falei, se realmente todos os peritos aí forem nomeados nesse sentido, eles já vêm com arbitramento R$200 e acabou. Não precisa nem apresentar proposta. Não é processo eletrônico, né? Tem que ficar pedindo as petições por e-mail, até fiz. Que eu tenho esse lado social da coisa, viu, gente? A gente sempre fala lá no escritório que temos uma previsão orçamentária aí por ano para fazer justiça gratuita. Na verdade, eu vim dela, né? Eu não posso virar as costas para ela. Eu acho que tem que ter o lado social da coisa, assim. É claro que a gente também tem que botar o escritório para rodar, né? Mas, em relação a Minas, assim, não sei... Gente, eu estou falando de Minas, me corrijam quem é daí, não sei como que está sendo, e eu não sei nem como que eles estão me nomeando, porque eu não tenho cadastro em Minas. Tá? Eu não sei de onde está chegando essas nomeações. Eu sou conhecida nacionalmente. Mas muito, muito baixo o valor dos honorários, e são trabalhos assim, que rendem muitas horas de trabalho. Tá? Bastante trabalhista, e eu nem faço trabalhista, né? Então, como eu não tenho especialização na trabalhista, realmente eu acabo declinando. Mas são todas com R$200, R$300 no máximo. O arbitramento não te dá nem a oportunidade de apresentar a proposta de honorário. Doutor Alceu, como que é aí em Santa Catarina? Bom, o que acontece? Tem que voltar um pouquinho no tempo também para poder relatar a nossa experiência por aqui. Eu atuo desde 98 nos tribunais, atuava bastante na Justiça do Trabalho, declinei, atuava na Justiça Federal, declinei, e na Justiça Estadual, apesar de louvar muito a colocação da doutora Adriana quanto à justiça gratuita, eu tenho sido muito restrito em relação a isso. Por quê? O Instituto da Justiça Gratuita ou da Assistência Judiciária Gratuita naqueles estados que comportam, ele tem sido deturpado, utilizado de uma forma odiosa. Pessoas com capacidade socioeconômico-financeira muito mais do que o próprio perito, que está sendo utilizado naquela situação, e às vezes os advogados também são vítimas disso, porque o sujeito preenche a declaração da Lei 1060/50, que é uma coisa que já devia ter sido mudada, mas infelizmente ninguém mexe. Pessoas com posses simplesmente apresentam aquela declaração, o juiz às vezes até dificulta em primeiro grau, mas sobe para o tribunal e desce porque o entendimento claro, majoritário, é de que assinou a declaração, tem direito. Fica 5 anos sem a obrigação de honrar aquilo que ficar devendo dentro do processo. Mas em 5 anos, num Brasil desse que não tem controle, não tem informação, o sujeito tem um título de crédito para ser cobrado, o cara tem uma fazenda no Mato Grosso, mas ninguém sabe, o cara nunca vai receber. Então, de fato, a gente precisa ter um entendimento sobre a questão dos honorários, de valorização do profissional, tempo da hora, do conhecimento. Estamos aqui no sábado à tarde, de novo, tratando de perícia e, consequentemente, envolvendo o lado da justiça. E eu penso o seguinte: o nosso cuidado maior é que nós somos todos bonzinhos, porque a concorrência é grande, e a gente se deixa envolver pelo cliente, seja o advogado, seja uma empresa, seja uma pessoa. E a gente esquece de trocar mensagens por escrito, tipo e-mail, que hoje já é documento, ou então fazer um contrato de prestação de serviços para oferir honorário de decorrência, seja um valor fixo, atualizado, ou uma percentagem sobre o valor que, eventualmente, o trabalho do perito proporcionar àquela parte. Então, é isso. Eu desisti da Justiça Federal porque existia um aviltamento de honorários, tanto porque assim entendiam os juízes que peritos têm que ganhar pouco, só quem pode ganhar bem são algumas pessoas privilegiadas nesse país, e porque os peritos também não se valorizam o suficiente na medida em que
havendo muita gente, como tem havido ultimamente, uma corrida para a perícia como se fosse o novo Eldorado. Então, tem juiz hoje fazendo leilão de honorário. Nomeiam 3 peritos e só ganha o trabalho aquele que der o menor preço. Isso é o fim do mundo. Então, nesse caso, é melhor ser assistente técnico. Mas ainda assim, quanto assistente técnico, tem que ter cuidado com o próprio cliente, seja o advogado, seja a empresa, seja o cidadão, para que a gente não trabalhe, não ajude muito mais do que muitas vezes o advogado a ganhar o processo, a chegar num determinado resultado, e o perito fica de mãos abanando. Nós temos que realmente ter cuidado, porque tanto estudo, tanto trabalho, tanto conhecimento, tanta responsabilidade, para depois a gente ficar na estrada, é difícil.